A CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Hoje com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, são 4 horas e 6 minutos, entrando no ar a partir de agora, aqui na CBN Campinas, o Arena CBN. Vamos deixar você, ouvinte, muito bem informado em tudo que acontece no Brasil e no mundo. Eu sempre tive vontade de fazer essa abertura e acho que hoje era o momento, porque hoje é o primeiro dia útil de 2025. Aliás, um ótimo 2025 para você que está nos acompanhando na programação da CBN. Se você... Não é esse, não. Não é esse. É esse que o compositor dessa música, ele fez uma mescla. Ele pegou um Feliz Natal e mandou muito dinheiro, não vou? Esse cara deve estar ganhando mais dinheiro que você junto, Carlão. Fez dois com uma música só. Mas, olha, ele foi muito perspicaz. Ele conseguiu pegar duas datas em uma só melodia. Me confundiu. Eu fiquei bem... Você foi muito bem, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, que está aqui na Central Técnica da Central Brasileira de Notícias. Você já ouviu a voz de Carlão de Freitas? Isso. Tenho certeza que, ao fundo, ouviu uma risada que já é conhecida. Fábio Scheibe também está conosco. Daqui a pouco eu vou cumprimentar Fábio Scheibe, mas eu quero aqui agradecer a presença de Felipe Pereira, ele que é o Coringa da CBN. Ele está em todos os programas e hoje vai participar conosco aqui do Arena. É a primeira vez, Fefo? Boa tarde. Não sei te dizer, Lupe, se é a primeira vez ou não. Boa tarde pra você. Boa tarde, todo mundo. Tudo tem a primeira vez, já, né? Não sei se é a primeira vez, não lembro. Eu acho que não é. Participando do programa integral, não. Não, do esporte eu acho que é a primeira vez. Integral, não com não com entradas pílulas, esporádicas. Integral, sim. Integral é a primeira vez. É a primeira vez, no primeiro dia do ano. Mas é o seguinte... Desnatado também não. Você tem uma função muito importante aqui hoje. Além de dar a sua opinião sobre tudo que acontece no mundo esportivo, nós estamos agora no momento do Mercadão da Bola. No Mercadão da Bola. Tem gente saindo, tem gente chegando, tem gente indo embora, tem gente pedindo à justiça a rescisão pra ir embora. Tá uma confusão danada. Pois é. E você também, Felipe, agora uma informação até importante, vai acompanhar, porque assim... Tá caindo um mundo aqui em Campinas, em muita chuva. A gente aqui tá no Jardim São Gabriel, o tempo tá fechado, já começou a chover, agora diminuiu, mas os ouvintes estão mandando mensagens aqui com muitas... Aliás, a Defesa Civil, eu tenho aqui a mensagem, eles já mandaram aqui pra mim, ó, Defesa Civil, chuva na região de Campinas, tem raios, ventos e granizo. Atinge municípios Marcos vizinhos. Granizo. Tenha cuidado. Isso. Aliás, tá na praia, hein? Só chuva. A cidade tá com algum tipo de problema aqui na região, Felipe? Nós temos sim, ô Lupe. Mas eu vim pra participar do programa de futebol e tô trazendo notícias. Mas né? você Consigo vai ser muito importante agora. agora. É o seguinte, gente, vamos lá. Nós temos, nesse momento, uma árvore caída na rua Hércules Florence, ali próximo à rua Delfino Sintra. Região do Botafogo, região né? do Botafogo. O nosso ouvinte mandou mensagem... O Elinho mandou mensagem e mandou um vídeo já de um grande acúmulo de água na Orozimbo Maia. Orozimbo Maia também perto ali, na região do Botafogo. Ele tá ali perto da Brasil. Tá. Né? A Tayla, inclusive, relatou isso agora no finalzinho do estúdio CBN. Ali é Cambuí? Ali é Cambuí. Cambuí. Ali é Cambuí. Nós temos também a informação de chuva muito forte nesse momento, ali na região da própria Barão de Itapura. Ali também no cruzamento com a Brasil, ali se formou uma correnteza, pelo menos isso é o que nós temos até o momento, tá, gente? Nós temos a informação também de uma árvore que atingiu um ônibus do transporte público, na verdade galhos, tá? Galhos. Tá. Não foi a árvore inteira. Eu tô buscando aqui a informação de onde aconteceu isso. Aqui ainda não tem. O Paulo Roberto Garcia, Paulinha com muita chuva nesse momento.
mandou um vídeo também falando aqui pra gente. Paulínia chove muito, Paulínia tá choveu ontem, também deu uma pancada de chuva forte ontem lá. Hoje também está chovendo. Nós temos, deixa eu ver o que mais aqui, você vai mandando sua mensagem pra gente no 991869070. Atenção, ponto de alagamento na Avenida Heitor Penteado, ali no cartódromo, ponto de alagamento intransitável, tá? No Taquaral. No Taquaral. Ali é um problema frequente, né? Ali caiu 2 pingos d'água, já encheu tudo. Calma. Informação passada aqui informação repassada por Mário Quintino, que daqui a pouco o Mário também vai trazer outras informações. Bom, você vai mandando a sua mensagem aqui, 991869070, contando pra gente como está a situação aí onde você está. Nós temos, portanto, pelo menos 2 árvores caídas aqui na cidade de Campinas. Uma delas galhos em cima de um ônibus e outra uma árvore mesmo que caiu na rua Hércole Florence, ali na região do Botafogo. Essa árvore caiu na rua, não caiu em cima de nenhum carro, pelo menos pela imagem aqui que nós temos encaminhada pelo nosso ouvinte. Deixa eu só pegar o nome do ouvinte aqui, o Augustus. Augustos? São mais de um, então, né? Isso, não é Marco. Entendi. Então, pelo menos essa é a informação de momento. Teve também queda de um toldo na Governador Pedro de Toledo, de uma obra que está acontecendo ali, mas ficou dentro da calçada, não atingiu ninguém. Nesse momento aqui no São Gabriel a chuva parou. Tá? Inclusive tá até abrindo um pouco de sol. Parou, mas veio forte, hein? Momento, veio forte. O tempo ainda está carrancudo. Ali na região de Valinhos, dá pra perceber que assim, vem forte, hein? Pois é. Vem da forte. Hércole Florence, informação da Indec, a caminho nesse momento, tá? Nesse momento, vai mandando aqui as mensagens. Vamos ver. A gente está aguardando também a informação oficial da Defesa Civil de Campinas para um balanço prévio aí dessas primeiras ocorrências. Felipe Pereira vai participar do programa hoje, mas também vai trazer todas as informações a respeito da chuva que cai em toda a região de Campinas. Se você estiver passando por algum local que tenha algum problema por conta da chuva, pode também participar aqui através do nosso WhatsApp 19-99186-9070. É esporte, mas também é serviço. Prestação de serviço. Eu esqueci do prestação. Boa. Tudo bem, Fábio Chaib? Você não queria falar aquelas coisas bonitas? Qual? Fala de novo. Aqui é prestação de serviço para você, para a comunidade inteira. Aqui você tem as principais informações minuto a minuto, segundo a segundo, com Felipe Pereira e toda a bancada do Arena CBN que volta já já. Mentira, daqui a pouquinho. Mas eu queria pegar o tom da música. Eu gosto daquela, na audiência rotativa. Na audiência rotativa do rádio. Maravilhoso, maravilhoso. Aliás, na audiência rotativa do rádio, Fábio Chaib, hein? Tá chovendo aí em Itu, Fábio Chaib? Boa tarde. Muito boa tarde, Antônio Luco. Boa tarde, Filipinho. Grande muito boa Filipinho. Tarde, sempre Fábio tem a Chaib. primeira vez, hein, Filipinho? Pois é. Dividir a bancada com você. O prazer. E o Carlão também, um grande abraço ao Carlão. Grande Por incrível que pareça, aqui em Itu está um sol que está queimando. Sabe aquele sol? Sim, que claro. Sol de chuva Deu mesmo, piscina né? hoje, sol hein? que o sol que arde, né? Mas por enquanto nada de chuva por aqui. Espero que não chova assim como vocês estão falando, está chovendo em Campinas. Espero que não venha essa chuva. E a gente tinha que dizer, infelizmente não deu certo, né, Lupi? O quê? Eu te vejo aí com esse belo jardim atrás do nosso complexo do EPTV, está chovendo aí, mas pensei que você estaria num cenário de Maldivas, assim, com o mar cristalino atrás. Mas faltou pouco. Faltou acertar só 6, só. Pois é. Gente, cara. Rapaz, infelizmente, é a realidade, né? O seu Maurício, ele acertou aquele que ganha 1.000 conto. A Quina? Quadra. Ganhou 1.080, na casa dos R$1.000 aí. Ele tava feliz da vida, hein? Opa, imagina se acerta 6. Justo. Ele não ia passar nem na porta aqui do complexo de comunicação da EP. É o seguinte... Também vamos atualizar o mercado da bola. O Palmeiras tá querendo Júnior Santos do Botafogo. O Palmeiras não para. Rapaz. Júnior Santos também tá na mira do Palmeiras. O Palmeiras ainda negocia com Andréas Pereira. Anunciou Paulinho. O São Paulo tem Oscar. O Corinthians tem a renovação de contrato com o Maicon. Agora, por favor, Bolacha, providencie o hino do Cruzeiro que hoje completa aniversário. 104 anos. Quantos anos? 104. 104 anos do Cruzeiro cabuloso, a Raposa. Raposa felpuda, hein? Felpuda. Essa tá... Raposa 2025 é braba. Raposa tá anunciando todo mundo, hein?
Tá querendo outro agora que eu vi aqui. Quem que é mesmo? É o zagueiro do Flamengo. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Olha só, o Cruzeiro fez uma proposta, 32 milhões de reais ao Flamengo por Fabrício Bruno. Bom jogador, hein? Jogou no Cruzeiro. Bom jogador, hein? Aliás, se conseguir, já começa a ter uma base interessante para a temporada do ano que vem. Ô Felipe, rapidamente, se você pudesse escolher entre Gabigol e Dudu, 2 jogadores do Cruzeiro, qual te apetece mais? Ah, Dudu, né? O Dudu. Gabigol é insuportável. O Dudu, beleza. Começou daquele jeito. Aqui Esse é eu posso Felipe falar Pereira. O que eu não consigo falar no Campinas com o cara. Eu acho que Exatamente. o nosso jurídico está atento ao programa de hoje. Exatamente, o nosso jurídico. Quando o corpo jurídico da empresa soube da presença de Felipe Pereira, todos já sintonizaram a emissora e estão acompanhando. Aliás, grande abraço para todo mundo. É o seguinte, hoje é dia do quê, Felipe? Hoje é dia do confeiteiro. Confeiteiro é aquela pessoa que faz Doces, né? doces. Aliás, Também conhecido como parceiro. como é que chama a sua mãe mesmo? Samara. A Samara fez um pavê que, segundo informações, porque eu já zerei o açúcar, tá? Porque o que eu comi de açúcar do Natal até o Ano Novo, olha... Ele fez uma desfeita Eu comi uma com usina. o pavê da minha mãe. Não, eu não comi, mas o relato das pessoas que provaram é que está espetacular. Sim, minha mãe é uma excelente doceira. Você gosta de doce, Carlão? Gosto. E eu estou... Você tá no zero açúcar também, né? o seu exemplo. Os caras tão Já foi um pesados. dia já. Ô, Fábio Chaves, você zerou de novo ou você voltou, ou você tá comendo ainda? Né, até ontem à noite tava valendo, né, Lupi? Comi mousse de maracujá, pudim, brigadeirão, floresta negra, tudo que tinha direito. pela Vai frente. voltar aquela figurinha lá, hein? É, perigoso. Bom, então é o seguinte, se você quiser mandar mensagem também pra falar qual é o seu doce predileto, Felipe Pereira vai passar algumas receitas no decorrer do programa delícia, hein? a respeito Eu vou dos passar doces receita? mais gostosos. Claro que vai, você tá. é um confeiteiro de mão cheia. Eu não sei Mas fazer você doce. auxilia sua mãe. Não sei fazer doce. Mas você Ó, gosta de doce? Gosto. Entendi. Hoje é dia de luta pelos direitos dos clubes de futebol brasileiro considerados pequenos. Epa. O que é um clube de futebol pequeno, na sua opinião, Felipe? Olha, eu suponho que seja o Brodowski. Calma. Brodowski. Brodowski. Aliás, Fábio Chaves, tá rolando bola na Copa São Paulo de Futebol 0 a Júnior. 0. Ah, Tá que com gostoso, bola. hein? Ah, que beleza Carlos de e jogo. Imperatriz. 32 minutos do primeiro tempo, 0 a 0 São Carlos e Imperatriz do Maranhão. Um jogão lá em São Carlos que tá quente também, viu? Nossa, que jogaço, hein? Olha. Espetacular. Outro que tá acompanhando com afinco é André Galassi. André Galassi. Que ele já falou que tá São Carlos acompanhando Roxo, com... né? André É, da Galassi. cidade dele, São Carlos, né? Exatamente. Mas ele torce pro outro, ele torce pro rival. São Carlense? São Carlense, ele é do Que São é Carlense. o É o mais tradicional. Vamos falar também de Copinha. Já falamos pouco, né, no programa de ontem sobre Copinha. Vamos falar mais sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior aqui no Arena. Mas... E a movimentação também de Ponte Guarani, que estão aí no mercado em busca de reforços para a temporada 2025. É isso? Tem mais informação da chuva daqui a pouquinho, né, Felipe? Não, tem agora mensagens aqui dos ouvintes repercutindo a minha presença aqui na Arena CBN. O pessoal tá gostando ou Não sei se tá gostando, mas enfim. O Ronaldo tá por aqui falando que eu sou palmeirense. Não sou palmeirense. Você tá? torce pra que time, Eu não Felipe? torço pra nenhum time. Nenhum? Nenhum time. Ah, não é possível. Não, eu não torço pra nenhum Ele se time. solidariza tem com algum a dor time- do irmão. Tem algum time que faz o seu coração bater um pouco mais forte? Ah, não tem. Tem. Não tem. Tem, não é tem. possível. Eu torço pelo Vôlei Renato. Vôlei Renata, Tá bem, boa. torcida, Tá bem, né? Não tá sofrendo, né? Campeão paulista. É, ainda bem, né? Tá bem. E tá na liderança ali da Super. Terceira colocação, tá bom, né? Tá bom. Tá bom, Jogando então. com Cruzeiro e Minas. 19991869070. Você pode participar do programa. Nossa, o sol de rachar mamona em São Hoje- Carlos, hein? Hoje nós estamos aqui com Felipe Pereira, que é o nosso convidado para atualizar as informações da chuva, que tá pesada aqui em toda a região de Campinas. Se você tem algum problema, está enfrentando algum problema por conta das fortes chuvas, pode mandar mensagem. E hoje é o dia do confeiteiro, dia 2 de janeiro de 2025. Qual o seu doce predileto? Manda mensagem, participa com a gente, que é muito legal a sua Manda receita, participação. manda receita. Manda também. receita também. Tem mais alguma coisa aí, Felipe? Em Salto, um sol pra cada um. Ali Salto. perto do Fábio Chaib também. Região do Ouro Verde. Salto vai ser sede da Copa São Paulo, hein? A propósito. O Esfera. Deixa eu só o Everton que falou aqui da cidade de Salto. O Alex Matos. Região do Ouro Verde até o Vida Nova, sem vento, sem chuva, pelo menos por enquanto. Beleza, a gente vai informando aqui, são 4 horas e 21 minutos.
Na central técnica, o Eduardo Rodrigues Obolacha já tá on fire e ao lado dele, o Daniel França na coordenação do stream. E a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. São muitas emoções na copinha que parece que o pessoal lá não quer trampar não, hein? Então. A imagem ficou parada no goleiro fazendo uma defesa durante 5 minutos. Não, e eu não sabia também que em São Carlos que São Carlos estava naufragando, porque tá parecendo o Titanic a imagem. Tá. De tanto que tá balançando. Tá balançando. Deus do céu. Lá em São Carlos 0, Imperatriz 0, Fábio Scheib tá atento aí aos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem nós já trouxemos aí um panorama geral das sedes com o Fábio Scheib detalhando tudo o que acontece. Que espetáculo ontem. Espetáculo, né? Espetacular o programa. Esse o Fábio Scheib, ele espera todo o ano pra fazer esse programa, porque ele ele que fica mais ansioso. Ele é o personagem principal, ele é o carro-chefe. Nossa, pois eu gosto muito de participar sei, do Arena. CBN é muito gostoso. É muito gostoso. Ô, gente, tinha falado de galho caído em ônibus. O Fábio Scheib tá de brincadeira. Tinha falado de galho de árvore caído em ônibus, foi na rua Marquês de Três Rios, ali perto da rodoviária antiga, ninguém ficou ferido, tá, gente? Boa. O Felipe Pereira está atualizando as informações das chuvas aqui em toda a região de Campinas. Aliás, você pode mandar mensagem para participar do programa conosco. O pessoal tá mandando áudio também, Felipe? Tem sim. O Alexandro mandou um áudio falando que me escuta todo dia desde cedo. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Olha aqui aí. A gente põe no ar. Boa tarde, Alexandre de Hortolândia. Felipe, eu escuto você todos os dias a partir das 6 horas da manhã. Mesmo. Então me dá uma moral aí. A partir de hoje você é palmeirense. Opa. Olha. E já pintou uma corrida, hein? Já pintou uma corrida, já aproveita o e já Felipe aceita. traz sorte também. Pois é. O Sidney de Itapira. Abraço, meus amigos. E mandou uma foto aqui do tempo aberto. Opa. Entre nuvens, em Mojimirim. Itapira, que é sede também da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Itapirense. Grande itapirense. Ô, Carlão de Freitas, é o seguinte, lá. eu tô lendo uma matéria aqui que está publicada no Globoesporte.com, jogadores que começam 2025 sem clube. Eu vou citar esses atletas. Pois não. Você não tem clube? Não tem nenhum aqui que joga no vôlei, Renata. É todo jogador de futebol, então você vai ficar fora dessa. Aí, não tem time pra torcer? Tudo bem? Tudo. Então tá bom. E você? Tudo ótimo. Que bom. Vamos lá, Fernandinho Volante, hein? 39 anos, foi rebaixado com o Atlético, hein? Com o Furacão, mas tem uma história linda no time paranaense. Tá sem contrato. Marcelo, lateral esquerdo do Fluminense, tá livre, leve e solto, à espera de uma proposta recheada para a temporada deste ano. Davi Luiz, zagueiro, não acertou a renovação de contrato com o Flamengo e também está na pista. Diego Costa, hein? Atacante, aquele mesmo. Seleção brasileira, estava no Grêmio. Botafogo do Rio não foi bem no Botafogo do Rio e o Diego Costa também não tem contrato com o time gaúcho. Felipe Melo, volante, zagueiro, tá fora de ativa, clube, né? Tá sem clube. Ele tava fazendo uma farra danada lá na Turquia, nas férias, né? Vargas, atacante, fez o gol do Atlético na decisão contra o Botafogo, mas não valeu de nada. Perdeu 2 também na cara. Também tá sem clube. Walter, goleiro, ex-Cuiabá. Walter, bom goleiro, hein? Tá fora. Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, tá fora também. René, lateral esquerdo do que, aliás, Inter, né, Flamengo. Foi um dos principais jogadores em algumas edições aí do Campeonato Brasileiro. Sim. Tá fora, não tem... Nicão, passou pela ponte, Atlético Paranaense da ponte. Olha só. Quem mais aqui? Mariano, ex-Atlético Mineiro. Vitor Cuesta,
Olha aí, bons zagueiro jogadores, Bahia. hein? Rafael Cabral, goleiro ex-Cruzeiro, também tá Tava fora. no Grêmio, é. Rodrigo Caio, zagueiro. Allan Kardec. São atletas que estão sem clube. Se você pudesse contratar... Você queria todos, né? Até porque, do jeito que tá vindo... mas não é. Sério, isso é difícil. Ai, meu Deus do céu. Ô, Carlão, qual desses jogadores aqui mais te surpreende por não começar com um registro em carteira 2025? Olha, ô Lupe, são todos bons jogadores, né? Acontece que esses caras, eles são caros, né? E alguns veteranos. Por exemplo, Allan Kardec... Imagina o investimento que o Atlético Mineiro fez com o Allan Kardec para 2024. E o que ele fez? Ele fez um gol contra o Flamengo. Né? Então é um investimento muito complicado, muito duvidoso. Vamos ver. Quem que eu escolheria? Marcelo é bom, né? Marcelo, né? Marcelo é bom de confusão, bola. né? Falam que ele é marrento, Você né? tá preparado? Falam que ele é marrento, mas o Marcelo. Então você contrataria pro seu time do coração Marcelo. Marcelo. O Fábio Veloso não gostou de nenhum. Ele é tão bom que ele jogaria na meiuca. O Fábio Veloso não gostou de nenhum. O Fábio disse aqui, boa tarde, são todos jogadores pra times que brigam da 10ª posição pra baixo. Pior que eu acho que ele tá certo. Porque são jogadores que ainda tem um caldo, mas não é aquele caldo que sustenta, sabe? É um caldo que você... sopa rala. Isso, você pega o Fernandinho, uma série B+, uma série A-. Mas será que ele quer também um cara com o currículo dele jogar uma série B? Não, riquíssimo, não. Você pega o Davi Luiz, por exemplo. Então, ele fez aquelas famosas brincadeiras no final do ano com a camisa ou a bermuda do Fortaleza, né? Isso animou o pessoal lá do Leão do Pici. Mas o Fortaleza é estruturadinho, eu não sei se vai cometer uma loucura dessa. O Walter goleiro, apesar dos 37 anos... Mas 37 você tem no mínimo 3 anos. O por Walter exemplo, é bem condicionado. Vamos pegar aí o Santos. Aí. O Santos, o Walter, na minha opinião... Joga mais que o Brasão? Joga mais que o Brasão. É porque tem o João Paulo que tá voltando de lesão, né? Mas o Walter, com 37 anos, goleiro, tem aí, no mínimo, 3 anos em alto nível. Ô, Fábio Chaves, se você tem a caneta da Sociedade Esportiva Palmeiras e todos esses nomes são colocados, você pega algum ou passa? No meu 8 anos aqui caberia muito. Para. Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas falando sério, esses jogadores que você citou aí, uns caras mais experientes realmente, tem esse custo muito elevado também, né, para o mercado brasileiro, e a gente sabe que hoje em dia o futebol está cada vez mais físico, né, não sei o quanto eles podem render também para as equipes de primeiro escalão, assim, né, de top de linha, e é difícil, né, o dinheiro é muito valioso também para esses jogadores, acaba sendo um negócio muito caro, e é complicado, mas o Davi Luiz ainda tem caldo também, o próprio Diego Costa, se quiser jogar, também tem caldo, o Marcelo, mas eu acho que a linha do Palmeiras, por exemplo, é o de pensamento diferente, né? Tem um nome aqui que eu gosto, que é o do Vargas. Apesar dele ter perdido 2 gols imperdíveis na decisão da Libertadores, é porque a gente não conhece também esses caras nos bastidores, né? As informações são difíceis. O extracampo do Vargas, né? É difícil, mas ele é um cara que eu acho que entrega. Você sabe um que eu gosto, mas eu acho que para nível Palmeiras não, mas um meio de tabela de Série A se encaixaria o Diego Costa. Diego Costa, né? Diego Costa. É bom jogador. Brigador. Mas quando quer também, né, Carlão? Quando quer, às vezes não tá nem aí. Esse ano teve muitas lesões, né, no Grêmio, né? Ô, Felipe, o que você acha, ou o que você tem para destacar para os nossos ouvintes da temporada do René, lateral esquerdo na última temporada? Que agora tá sem clube, né? Então, pra estar sem clube, por algum motivo tem, né? O René que foi autor de um golaço contra o Grêmio, imagine só, no Internacional, marcar o gol contra o rival. Olha um bom time pro René. Derby. Ele é do esporte, né? Ele surge pro futebol nacional no esporte, o Flamengo vai lá, contrata o René e depois repassa pro Internacional. O esporte... Mas saiu rumores hoje de manhã que o Fluminense, que o Mano Menezes treinou o René no Internacional, o Fluminense queria contratá-lo porque no lugar do Diogo Barbosa, que foi do Fortaleza, né? O Fluminense, ele tá correndo um risco gigante para 2025, hein? Não queria falar nada não, mas eu preciso alertar aqui os torcedores do Tricolor das Laranjeiras. Eu explico por quê. Por quê? Ficou com o Mano Menezes, certo? Renovou com o Mano. Sim. Renovou com o Manuel zagueiro. Manuel, hoje foi anunciado, né? E agora quer o René
Não sei não, hein? Já começa, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro repórter CBN, enquanto isso você vai mandando mensagem, se tá com problemas aí por conta das fortes chuvas, participe conosco, e hoje é o dia do confeiteiro, se você gosta de doce ou conhece uma boa receita, pode mandar mensagem pra gente aqui no 19 991869070, o Arena volta já já. Repórter CBN. Quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, pelo menos 7 capitais começam 2025 com reajuste nas tarifas de ônibus. Belo Horizonte, Florianópolis, Natal, além de Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, anunciaram aumento entre o fim de dezembro e o começo de janeiro. O maior reajuste até o momento é de Florianópolis, com alta de 15%. Recife teve o menor aumento, de 4,29%. Tarifa mais cara é de Belo Horizonte, R$ 8,20. O levantamento foi feito pelo G1. As caixas pretas com as gravações da cabine do avião da Embraer que caiu no Cazaquistão no Natal já chegaram ao Brasil. A informação foi confirmada pela FAB. O material será analisado por técnicos da Força Aérea Brasileira. A aeronave tinha decolado do Azerbaijão e sofreu um acidente ao tentar fazer um pouso de emergência no Cazaquistão. O destino do voo era a cidade de Grozny, na Chechênia. 38 pessoas morreram, 29 ficaram feridas. Um porta-voz do FBI afirmou que o terrorista que matou 14 pessoas e deixou mais de 30 feridos em Nova Orleans na madrugada de ontem agiu sozinho. Segundo o agente, Shamsuddin Jabbar foi 100% inspirado pela organização terrorista Estado Islâmico e não teve ajuda. O homem foi morto pela polícia numa troca de tiros. No mercado financeiro, o dólar comercial reverteu a tendência de alta no primeiro pregão do ano, depois de bater aos 6,22. A moeda é vendida agora a R$ 6,16, com queda de 0,2%. Os investidores estão atentos, principalmente às ações do governo para equilibrar as contas públicas. O mercado financeiro desconfia de falta de capacidade do Planalto para bancar as próprias despesas. Bolsa de Valores de São Paulo está operando estável, com 120.151 pontos. Euro, queda de 1,6% e vale agora R$ 6,32. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Mário Quintino está chegando aqui no Arena CBN para trazer as informações das estradas em toda a região. O trânsito está tranquilo ou o pessoal já está voltando aí das festividades de Ano Novo para começar de fato 2025? Mário, aliás, feliz Ano Novo. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Feliz Ano Novo para você, para todo mundo aí no estúdio e também para todo mundo que sempre está conosco aqui. Que seja um ano tranquilo, de muita paz e saúde para todos nós, Lupe. Trazendo informações, então, das rodovias, o nosso ouvinte já encontra a movimentação um pouco maior hoje e também teve a questão da chuva, que vocês também já estão trazendo essas informações, a gente comentou um pouquinho mais cedo. Na Dom Pedro tem pista molhada aqui em Campinas, principalmente no trecho entre Campinas e Valinhos, onde essa chuva foi um pouco mais intensa. O nosso ouvinte encontra a movimentação maior na chegada para a rodovia Anhanguera e também nos dois sentidos, a altura do Trevo de Sousas, atenção então também ali à altura do quilômetro 127. Nesse momento, a chuva já deu uma trégua nesses trechos, mas ainda tem a pista molhada, então atenção aí pela região. A gente traz informações também da Zeferino Vaz, que tem movimentação um pouco maior para quem vai no sentido de Paulínia. Por enquanto não tem ponto de parada. Na chegada para Teodoreto, aí tem um ponto de lentidão, porque na Teodoreto o nosso ouvinte perde tempo para quem vai em direção da Avenida Brasil. Inclusive, tem uma ocorrência no trecho, atenção aí pela Teodoreto. Trago informações também, a gente comentou, a INDEC passou essa informação sobre um ponto de alagamento lá na Heitor Penteado, região
do cartódromo, então quem puder, evite ali a região. Como eu disse, a chuva já deu uma trégua, mas de qualquer modo ainda tem atendimento aí dessa ocorrência pela região. Se você puder, evite lá o trecho. E eu trago informações também do sistema Anhanguera Bandeirantes, que tem movimentação maior para quem vai em direção da capital paulista, principalmente na passagem por Jundiaí, essa movimentação maior já pelas duas rodovias. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar as informações do trânsito nesta quinta-feira, 4h36. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h37, o Arena está de volta. Deixa eu mandar um grande abraço pro Luan Amaral, tá de folga, hein? Lá da CBN Ribeirão, tá acompanhando a gente. Luanzinho, abraço. Não tem que fazer também, Luan, né? Aliás, Luan, você tá de folga, mas eu vou precisar de uma ajuda sua. Daqui a pouco eu mando uma mensagem, tem tá uma bom? Pergunta... Tem uma pergunta nossa aqui. Burocrática. É o seguinte, aliás, rapidamente... Pois não. Eu falei Feliz Ano Novo pro Mário e foi até um assunto hoje no CBN Esportes. Sim. Você deseja Feliz Ano Novo? Eu tava discutindo sobre isso na redação também. Na minha pequenina e singela opinião, é até amanhã, sexta-feira, dia 3. Depende do dia que cai o Ano Novo. Nesse caso, no nosso caso aqui, até amanhã, pelo menos. Até amanhã, beleza. Até amanhã. Sábado e domingo já é, se você cumprimentar uma pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite. Já, né? Já vai dar dia 4 de janeiro, sábado já. Não tem nenhum lugar em que mostra até quando... Tipo, regras de etiqueta, se deseja ano novo. Regra de etiqueta manda você colocar 280 talheres na mesa. Quem tem 280 talheres na mesa? Além do Fábio Scheibe. Ninguém, mais ninguém. Só o Fábio Scheibe. Não. Fábio Scheibe, eu vou nessa, eu vou só até amanhã. Tá, eu achei que era o Fábio Scheibe, 280 talheres. O Fábio Scheibe coloca o prato principal, o prato de sopa e o prato de sobremesa. E o pires, né, de sobremesa. São 4 garfos, 4 facas, o guardanapo amassado, dobrado bonitinho. Mas na perna, 2 taças, né, a de água e de bebidas, em geral, e champanhe. Não tem refrigerante, você acha que vai servir cotuba lá? Não, né? Mas nada disso importa se você não fizer seguir a dieta regrada, né, cara? Tem que pesar na balancinha, tudo é só um prato, tudo certinho a partir de hoje, tá tudo nos conformes, Lupe. Até porque a figurinha voltou, hein? A figurinha voltou. Ô, Felipe, tem pessoal que tá mandando mensagem pra gente. Hoje o Felipe é o responsável pelo WhatsApp. Felipe Pereira. Bom, vamos lá, primeiro. Ó, o Felipe tá aqui no Jornal da CBN. Não, hoje, nesse plantão não. Nesse plantão eu tô só no Campinas. Mas assim, na minha rotina normal. Jornal da CBN. CBN Campinas. Eventualmente CBN Brasil. E algumas participações aí na programação da CBN. Na programação. Né? Vamos lá. Ô, gente, vamos lá. Vamos falar primeiro das mensagens sérias, falando aqui da chuva, né? Nós tivemos queda de árvore também na rua Conceição, ali ao lado do Centro de Convivência, bem no cruzamento ali com a Avenida Júlio de Mesquita, já naquele lado, depois no outro lado, né, na saída do Centro de Convivência, tá interditado aquele trecho ali, não caiu em cima de ninguém, graças a Deus. Obrigado. Não caiu em cima de ninguém. O André mandou aqui a informação. Não é o André Berenguel, é o outro André. Lucas Neri também mandou essa informação aqui pra gente, falando sobre essa árvore caída. Lucas Neri nosso. Vai descansar, Lucas. Não, mas nessa vale. Nessa vale. É porque ele tava passando com a Judite. Certo. Toma cuidado, hein, pelo amor de Deus. Aí, enfim.
Queda de árvore, portanto, na Conceição com a Júlio de Mesquita. Mais uma árvore, porque já caiu outra na semana passada. E era de grande porte. E era de grande porte. Essa que caiu hoje também é de grande porte. Sim. Queda de árvore, poste com risco de queda na rua Salustiano Penteado, no cruzamento com a rua Amador Florense. Bloqueio total, ali perto da rua Hércules Florence também. Qual que é o bairro? Ali no Botafogo. Ali perto do colégio do Culto à Ciência. Certo. Tá? Então tem essa informação aqui encaminhada pela INDEC via Mário Quintino. Certo. Agora vamos... A nossa enquete sobre doces. Isso, antes disso. Ai, que gostoso. Antes disso. Parece que a chuva já passou. Já passou? Parece que sim. Foi uma pancada de chuva mais forte. Agora tá mais pra região de Valinhos, tá? Então atenção, gente. Aqui em Campinas, aparentemente, ela já passou. Não tem mais alagamento no cartódromo, diz aqui o Davi do Recanto dos Dourados. É realmente pancada de chuva. Passa chuva. É porque é muito volume numa área onde... E ali o escoamento é ruim. Exatamente. O escoamento é ruim. Mas aí vai, né? Aí acabou, passou. Tá. Bom, vamos lá. Meu doce preferido é Carolina. Carolina. Diz aqui o Wagner. Carolina são vários sabores, né? Tem de chocolate, doce de leite, torta de limão. Creme. Verdade. Tem padarias tradicionais vendem muito Carolina. Sim. A Beth mandou mensagem aqui pra gente. Ela mandou um áudio também, hein? Vamos ouvir. Beth, fã de Rafael Pio. Se for... Não é. Mas, Beth... Bolacha, tá dormindo, Bolacha? Felipe Pereira é aquele que joga nas 11, né? Se não tem alguém no programa de entretenimento, o Felipe Pereira dá conta. No jornalismo ele dá conta, no esporte ele dá conta. Antigamente esse papel era feito pelo Rafael Pio. Se faltasse alguém pra fazer o cafezinho, Pio também dava conta. E eu também sou confeiteira, mas meu forte é bolo. Isso que interessa. Beth, de Valinhos. A Beth mandou inclusive fotos de bolos que ela fez. Ela mandou uma foto maravilhosa de um bolo espetacular. Daqui a pouco a gente vai colocar no youtube.com/CBN Campinas. Certo. Vamos lá, tem um ouvinte aqui que mandou uma receita de merengue. Dentro. Só que eu acabei de perder, achei. Achou? Receita de merengue. Em um refratário coloque uma camada inteira de suspiro triturado. Certo. Outra camada de morango picado e por cima uma camada de chantilly. Nossa, que Leve delícia. Por cerca de 2 horas à geladeira e sirva. É o Marcel que mandou mensagem aqui pra gente. Ó o bolo da... Bolo no ar, atenção. Quem tá no YouTube? Da Beth, né? Bolo da Beth. Beth. Nossa, lindo, mas eu amasso aquele bolo, hein? Tem uns morangos em cima. Com essa música, então. Olha, Rafael Pio. Isso aí tem cara de ser bolo de merengue, inclusive. De merengue. E não é aquele bolo de aniversário, porque onde põe a vela tem morango. Mas é aquele bolo de confraternização. Bolo de festa. Como é que chama bolo de esses? festa. Amendoinzinhos, né? Crocante. Nossa, isso é maravilhoso. Farofa de nozes. Farofa de castanha. De castanha, né? Claro. Eu sou um especialista. Ó, meu doce favorito é o Mil Folhas. Nossa, é folha, hein? Mas infelizmente não tem aqui em São Paulo, só tem lá no meu Rio Grande do Sul. Diz aqui o Marcelo. Ô, Marcelo. Em Porto Alegre. Aliás, né, um grande abraço pro povo do Rio Grande, hein? Sempre, muito querido povo do Rio Grande. Meu doce favorito é o arroz doce, feito com leite e não com água. Esse aí eu tô fora. Não, eu gosto. Também não sou muito fã. Eu gosto. Não, pode passar esse aí. É o Cláudio Sampaio. Ô, Claudião, manda mensagem não, mas esse aí eu passo, hein? O Ronaldo gosta de Maria Mole. Maria Mole. Maria Mole, né? Eu não gosto. Quando eu era mais menino, mas também quando eu era menino eu mandava até 1000 folhas, 1000 bárbaros. Você mandava até pedra, se tivesse pintada de vermelho. Pedra na air fryer. Meu doce preferido é o que eu estiver comendo no momento. Boa, quem que é Uma esse aí? excelente resposta, o Sérgio. Boa, Sérgio, grande abraço. Bom. Melhor doce que tem é baba de moça, diz aqui o Emerson. Gostoso também. Eu não conheço. Gostoso Como também. é que é feito? Não sei. Tá. E como é que eu não você falou que é bom? Mas você falou não, foi o Emerson que falou, não fui eu. Você que falou que é bom? Mas é bom. Mas você não sabe como é que é, Felipe. Baba de moça, vamos pesquisar aqui. Você tá perdendo a tua credibilidade com os ouvintes. Não, a minha credibilidade culinária pode ser. Não tenho. Baba de moça é um doce típico da culinária do Brasil, feito com gemas de ovos, leite de coco e calda de açúcar, que se torna um creme. Bomba calórica. É como se fosse um creme de confeiteiro. Pra esse aí eu tô offline. É uma versão mais... Ambrosia, cocada nossa. É gostoso também, cocada, hein? Cocada, minha mãe adora. Cocada é gostoso. É ambrosia ou é ambrósia? Ambrosia. Ambrosia que é tipo um doce de leite, não é? Não é um doce, um doce feito com uma fruta chamada ambrosia. Ah, não. Não tem um doce que ele é um doce de leite que ele é mais
Ele não é, Concentrado. não é azedo, não é concentrado, ele parece que você... depois eu vou pegar aqui o nome do doce de leite aqui, mas é mais ou menos isso aí que você falou. Na verdade, ambrosia não é fruta, tá? O doce chama ambrosia. Vê se é doce de leite aí, então. Tem, a receita tradicional portuguesa levava açúcar, leite e ovos. No Brasil, houve acréscimo de suco de laranja, cravo da Índia e canela em pau. Eu acho que é esse aí. Que o Então pessoal é ambrosia vende ali mesmo. com doce de leite. Doce de leite tem vários tipos, Ou né? doce de leite talhado. Esse mesmo, Doce de talhado. leite talhado. Essa Muito era a obrigado, palavra. muito obrigado, Vinícius. Ô, Vinícius, obrigado. Você tirou a O palavra... doce da boca da criança. Pastel de nata é o melhor doce. Kleber Barros diz Pastel aqui. de nata é o pastelzinho de Belém, né? Isso. Mas o pastel de Belém só pode ser chamado de pastel de Belém em Belém. Portugal. Pará não pode? Não, Pará não pode. Então tá bom, então. Qualquer coisa, qualquer doce, pastel de Belém, fora de Belém é pastel de nata. Certo. Uma delícia. Ô, Felipe. Paulo Roberto Garcia, o meu é pavê, mas é pra comer. Pavê é gostoso, mas é gostoso, né? Toda a família tem um tiozão da piada do pavê, Sim. né? Qual que é o doce que você mais odeia? Não, eu não. Conversou uma palhaçada, né? Qual que é o doce que você mais odeia? Pior que é o arroz doce. É o arroz doce. Carlão de Freitas. Eu acho que eu tô nessa também. Fábio Não Scheib. é que eu odeio, mas não a palavra odiar é muito forte. No meu cardápio. Qual eu não degusto com frequência? Ok. Fábio Scheib. Paçoca não me apetece muito, não. Paçoca é gostoso. Paçoca é gostoso. Pé de moleque, essas coisas não gosto muito. Pé de moleque também não me... O pé de moleque é muito duro. Agora eles fizeram o pé de moça, que é aquele mais Que é um cremoso. pouquinho mais cremoso. Esse é bom, esse é bom. Aliás, aquele que teve a festa junina aqui, que trouxeram um balde, que eu e você matamos. Nossa senhora, gente. Fuzilamos. Trouxeram os caras não gostam, pé de os caras moça não aqui. gostam muito. Não, o pé de moleque... Acabou. Eles não deixaram a gente Mas comer. não é que eu não gosto. Eu acho que essa textura, né, um pouco dura, né? Um pouco mais dura, é mais difícil de comer. Quebra tudo o... É perigoso. É perigoso. Pois é. Se perguntar qual doce odeio, eu já respondo. Sagu. Sagu. Mas esse aí O Vinícius disse aqui. Sagu eu também não curto muito, não. Mas sagu é fruta, né? Ou é doce? Não, sagu é um doce. tipo de... Uma gelatina, Aquelas bolinhas, né? Umas bolinhas. pensei Fica gostoso. Não, fruta é a romã que parece sagu, né? Isso mesmo. Confundi. O Marcel Grota mandou a foto de um merengue que ele fez ontem, tá gostoso, tá Boa. bonito. Merengue é Melhor gostoso. doce, melhor sobremesa é sem dúvida sorvete sabor de coco. Gostoso. Depois o doce de leite servido com doce de mamão, diz aqui a Zilda de Barão Geral. Bom também. Bom. É. Mas tem muito açúcar, né? Sagu é um tipo de mandioca flocada, tá? Boa. Que isso? É depois. Tá. O Vinícius falou que o que ele odeia é o figo em calda. Figo também Não, o figo Esses fruta... doces Eu em não calda... gosto muito de figo, não, pra Eu ser gosto. muito sincero. Eu Esses comi uma doces vez em um prato calda, salgado... assim, também não me... doce em calda também não me apetece, não te apetece. A minha mãe gosta muito do pêssego. Pêssego. Calda. Pêssego veio no negócio do final do ano aqui da Isso. empresa, né? É. O do ano passado tava em casa até agora. O Marcos, a pergunta que não quer calar, cadê Eliel Almeida? Ele tá de férias. Agora a gente precisa ser justo, agora ele tá de férias. Ele tá de Agora ele férias. tá de férias. Pegou aí um período de 2-3 meses de descanso e em breve ele tá de volta. Tá? Até março ele aparece aqui. Desceu. Ele foi. Desceu bonito. Vamos ver o que mais aqui. Tem... vamos falar de futebol agora. Vamos falar de futebol? Agora eu quero falar de futebol. Então vai. Qual contratação mais te surpreendeu até agora no futebol brasileiro? Vou te citar 3, tá? Tá, pois não. Gabigol no Cruzeiro, Oscar no São Paulo ou Paulinho no Palmeiras? Eu acho que o Oscar no São Paulo. Por quê? Defenda a sua opinião. Porque eu não imaginei que o São Paulo fosse contratar alguém do nome do Oscar a essa altura do campeonato. Mas eu não sei se você sabe, mas é o Oscar, não é o Oscar Schmidt. Esse parou. Não, eu sei, esse eu sei que parou. Tá. E esse eu sei que é do basquete. O Oscar é aquele que foi formado no São Paulo. Sim, então, eu não achei que ele fosse voltar Por que tão que você cedo. não achou? Porque... Não sei, acho que... Sabe aquela sensação de ia dar mais um tempo ainda pra poder... muito fora, ganhar né? mais fora. Eu achei que ia demorar um pouco mas mais pra voltar. Mas eu acho que ele só voltou, e você tá correto, Felipe, porque assim, o São Paulo ele tá fazendo uma loucura financeira Exato. pra pagar um salário. O Fábio Scheib trouxe essa informação, salário do Oscar, né, Scheib? Se não me engano, vai ser um dos maiores do futebol brasileiro. Ele recebia 12 milhões de reais na China por mês, né? Nossa. 12 milhões de reais. O São Paulo vai receber 2 milhões e um tanto, cerca de 2 milhões e meio para jogar no São Paulo mensais. Ele vai reduzir bastante, mas assim, vai estar em casa, vai estar no país dele. Vai estar mais perto já da tá família. O cara ganhava já tá com o bolso cheio, né? 12 milhões de reais
mês. Então, cara, muita coisa. É muita coisa. E fez 29 partidas ano passado. Então, só, né? gente... Esse tem que jogar porque gosta mesmo, porque já era, né? Assim, financeiramente. 12 milhões, é isso? 12 milhões por mês. Ele 12 ficou milhões quanto por tempo mês. lá na... Ficou 7 anos? 7 anos. Quando teve aquele boom do futebol chinês, do né? futebol Ele chinês. foi. Ele ganhava por jogo 413 mil reais. Nossa, Meu é Deus muita do grana. céu. Ô, Carlota, Oi. e você? Qual contratação que você falou? Essa daí... Ah, Boa. eu tô de olho nesse Palmeiras aí, cara. O Palmeiras tá mudando um pouco a rota, né, com relação a contratações, diferente de outros anos. E tá sondando o Júnior Santos, hein? Então, tá né, contratando jogadores mais preparados, jogadores prontos. Pô, o Paulinho é um baita de um reforço. Se vier o Andrés, o próprio Júnior Santos, é um Palmeiras diferente, né, com relação às contratações. Atenção nesse Verdão aí 2025. Fábio Chaib, você vai ficar com Paulinho no Palmeiras, Oscar no São Paulo ou Gabigol no Cruzeiro como, por enquanto, a principal movimentação do mercadão da bola? Acho que a mais midiática realmente é o Gabigol no Cruzeiro, né? Só que as duas outras que você falou, assim como o Oscar também atrai muito interesse da mídia também no São Paulo, mas diferentemente das outras duas, o Paulinho o Palmeiras pagou, né? Diferente do Cruzeiro e do próprio São Paulo, que apenas, entre aspas, investiram no salário dos jogadores. O Palmeiras tirou o Paulinho. Por que vocês estão rindo, cara? É o famoso... Você não tá ouvindo aí, Fábio Chaib? O famoso coração? Não, mas o Palmeiras investiu 117 milhões de reais, é muita coisa, pensando no futebol brasileiro, né? O próprio São Paulo e o próprio Cruzeiro também tem grandes jogadores, acho que até o Gabigol é mais midiático, chama mais atenção, mas não foi gasto na contratação, né? Apenas salários. Boa. Falando de Série B agora, essa vai pra você, Felipe Pereira. Qual dessas contratações, por enquanto, é mais surpreendente? Marquinhos Gabriel no Avaí ou Esli Garcia no Goiás? Esli Garcia por causa do nome. Por quê? Porque o nome é... Ele é venezuelano. Ah, então tá explicado. Mas por que você acha que o Esli Garcia... Não, era só por causa disso. Só por causa do nome? Só por causa do nome. Números não importam. Não, pra mim, a Série B, pra mim... Depois da queda de Ponte Preta e Guarani pra Série C, pra mim a Série B já não importa mais nada. Aliás, falando em Ponte Preta e Guarani, a Ponte acabou, tá anunciando, hein, Carlão? Tá. Enfim, tá anunciando. Vamos ver aqui. Já são 15 jogadores, pelo menos 15 jogadores apresentados. Olha, eu vou dizer que eu me surpreendi com essa movimentação, tá? Mas isso me surpreendeu. Eu vou ser... Não tô falando da qualidade, tá? Não, tô falando pelo número. Qualidade não tem como saber porque a gente só Então. vai conseguir ver em campo. Pois é. Mas, por exemplo, a Ponte anunciou agora o Vitor Andrade, que é menino da Vila, aquele formado no Santos, estava no Aquele Botafogo. parça do Neymar que o Carlão tava falando mais cedo. Isso. E o Diogo Silva, que é goleiro que vem do Paysandu. Isso. São dois jogadores que eles têm mercado em Série B. Não, esses dois ainda vai, mas e o restante? O restante a Ponte está anunciando aos poucos. Então. Porque precisa assinar contrato, e põe a foto, e tira o patrocinador X, e põe o novo patrocinador. Então precisa faz a foto ter... da rede social que demora. Exatamente. E o Matheus Silva, zagueiro, solicitou na justiça rescisão de contrato, alegando falta de pagamentos, obrigações salariais, no caso do 13º, férias e depósito de fundo de garantia. Agora depende da justiça, mas hoje era aguardada a presença do Matheus Silva lá no Moisés Lucarelli e ele não compareceu. Então fica também essa situação envolvendo o zagueiro da Ponte Preta. Tive acesso aí ao documento, hein? Que coisa, hein? Futebol Mas é um reforço pra Ponte, hein? Se não ficar. Você tá sendo muito agressivo, Fábio Chaib. Mas assim, Não, eu acho que ele não vai deixar saudades no torcedor da Ponte. Mas é muito ruim, né? Aliás, muitos ouvintes repercutindo isso também. Mas é muito ruim, independente da qualidade do jogador. Eu acho que realmente o 2024 do Matheus foi muito ruim, assim como vários integrantes desse time da Ponte Preta, mas é um noticiário que atrapalha a vida da Ponte, que está no mercado. É um noticiário que deixa o torcedor preocupado mais uma vez. Estava tão bom nesse período natalino, sem notícias. De repente, já no primeiro dia já vem essa pancada aí. E o torcedor fica muito preocupado com o que vem pela frente. Um Campeonato Paulista difícil, um Campeonato Paulista complicado. Depois tem uma Série C deficitária, cheio de problemas, nessa novidade na vida da Ponte. E aí o torcedor já abre o jornal, já abre o celular, já se depara com essa notícia aí do Matheus Silva. É muito ruim, é um futuro, um cenário nebuloso para Macaca. O Eliel Almeida mandou uma mensagem aqui no nosso grupo. Ele fala, perdi minha cadeira no Arena. Não perdeu, não.
O Felipinho tá aqui porque ele foi o nosso convidado hoje para trazer também as gente, informações apenas. O Alexandre do Nova Europa falando aqui, colocaram o Felipe Pereira para apresentar o programa esportivo. Não estou apresentando, eu só estou participando. Aqui todo mundo participa, não tem um apresentador. Só quando o Eliel tá, aí ele... Aí é o show do Eliel. Aí é o show do Eliel. O pessoal tá falando da saída do Matheus Silva? Tem o pessoal falando... criticando, na verdade, a Ponte Preta por causa de toda essa circunstância envolvendo a entrada na justiça. Porque assim, o Felipe, o presidente, ele afirmou que não tem nada em atraso. E o salário, eu tive acesso ao processo, ao que os advogados do Matheus Silva, eles estão pedindo na justiça. E não tem nada de salário, realmente, o salário está em dia. Só que o trabalhador em registro em carteira, ele tem E não é só o salário. Outros benefícios. Perdão, ele tem fundo de garantia que precisa ser recolhido todo mês, ele precisa ter o 13º, ele precisa ter o pagamento das férias, proporcional. Então assim, se não cumprir com isso, dá problema. Se não é depositado o fundo de garantia, o jogador pode entrar na justiça, se não me engano, a partir do 3º mês, ele pode entrar na justiça e pedir a rescisão indireta. Agora, a gente tá falando do Matheus Silva, que assim, aí o torcedor manda mensagem igual o Fábio Scheib disse, não vai fazer falta alguma. Tecnicamente, é um jogador que, no ano passado, deixou o torcedor da Ponte bem raivoso, bem, assim, tenso, pra não falar outra coisa. Mas e se é um menino, por exemplo, da base? E se é um menino que pode gerar à Ponte Preta recursos financeiros? Isso pode acontecer. Lembra do... Como é que chama aquele menino que foi pro Atlético? O Alisson. E o Alisson era um ativo da Ponte. Exatamente. Sabe? Então, todo ano a mesma história, todo ano o presidente Marco Antônio Aberlim vem às rádios, os salários estão em dia. Tá, realmente, estão em dia, mas... e as outras obrigações. E aí você perde um jogador, né? Mais uma vez, independente da qualidade, isso no cenário do futebol brasileiro pega muito mal, né? O Guarani está se movimentando, hoje não anunciou nenhuma contratação. Por enquanto são 6 jogadores oficializados. Matheus Regis no Guarani, o que você acha, Felipe? Matheus Regis já tinha passado, não tinha? Ou foi pela Ponte que ele passou? Na Ponte. Tá. Eu lembro vagamente dele na época que eu fazia esporte. Sim. Mas foi ano passado. No caso foi 2024. Não foi 2024? Então eu confundi as pessoas, então minha opinião não vale absolutamente nada. Você tá confundindo com o Regis, que era do Guarani. Pode ser. Pode ser. Ou com o Matheus, que era da Ponte. Lembra? Tem mais um aninho no Goiás, né? É possível. Se reapresentou lá, tranquilo. Então, a minha opinião tem absolutamente zero validade. Você assina essa contratação? Cara, eu achei que ele validar a minha opinião. Eu acho que o que atrapalhou o Matheus começou bem, chegou cercado de expectativa, teve ali alguns probleminhas extracampo e acho que teve influência no desempenho dele e atrapalhou. Poderia ter rendido mais com a camisa da Ponte, mas eu ainda aposto no Matheus em Campinas agora com a camisa do Bugre. 4 horas e 58 minutos, tem um intervalo rapidinho, a gente já volta, porque o Fábio Scheib vai atualizar os resultados e o andamento dessa copinha. Que delícia. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Para informar a classificação da Superliga que retorna, hein? Nesse comecinho de janeiro com muitos jogos emocionantes. Na Superliga masculina, o Cruzeiro lidera com 29 pontos. O Minas é o segundo com 26 pontos. E o Vôlei Renata fechou a primeira parte da Superliga na terceira colocação com 24 pontos. Já na Superliga Feminina,
Quem lidera é o Praia Clube, com 26 pontos, mesma pontuação do Osasco. O Minas aparece em terceiro com 25 pontos e o Vôlei Bauru é o quarto colocado com 24 pontos. Olá, eu CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN. Só um detalhe em relação à questão do Matheus Silva, que a gente comentou, a gente precisa dar o lado da ponte também. Ela afirma que não foi notificada, até porque a ação ela foi feita ontem, e o jogador era aguardado hoje na reapresentação, que não aconteceu, então também está aqui registrada o lado da Ponte Preta. 5 horas mais 1 minuto, tem pessoal mandando mensagem aí? Ou... não, agora só relato aqui da situação causada pelas chuvas, certo, né? Queda de árvore pela rua Frei Manuel da Conceição e também na rua Padre Vieira, além daquela no centro de convivência que está interditando a rua Conceição ali no cruzamento com a Júlio de Mesquita. O Marquinhos, rapidamente, gente, desculpa, acidente com vítima ali na Almeida Garré, no cruzamento com a Avenida Machado de Assis, no sentido centro, acidente envolvendo 2 carros, um homem de 41 anos, atendido pelo SAMU, encaminhado a Mário Gatti. Boa! Felipe, obrigado pela participação, de nada, viu? Hein? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Os microfones e as portas da CBN estão abertas para você. Você sempre quis falar isso também. Você falou hoje pro candidato a vereador. Isso, exatamente. Com esse microfone pujante. Microfone pujante. Valeu, Carlão. Fábio Chaves. Valeu! Amanhã você traz todos os resultados do primeiro dia da Copinha. Obrigado, Valeu. Eduardo Rodrigues. Obrigado ao Daniel França. O Arena fica por aqui. Vem chegando o ponto final. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br